porque Deus tirou o homem do jardim do Éden. No princípio, o Éden foi criado como um lugar de perfeição, um jardim que refletia a harmonia entre o Criador, a criação e a criatura. O homem, moldado do pó da terra e animado pelo sopro divino, habitava em plenitude diante da presença de Deus, sem dor, sem morte, sem separação. O Éden não era apenas um jardim físico, mas também um estado espiritual, uma dimensão de pureza e intimidade, onde o homem caminhava lado a lado com o Criador, ouvindo sua voz ao entardecer e experimentando a beleza da criação em estado incorruptível. Ali havia árvores frutíferas, águas que fluíam em rios que se dividiam em 4, símbolos das fontes de vida que sustentavam não apenas o corpo, mas também a alma. No centro desse paraíso estavam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo a primeira um acesso à eternidade e a segunda um limite estabelecido por Deus como sinal de obediência e confiança. A ordem era clara: de todas as árvores o homem poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria provar, porque no dia em que comesse certamente morreria. Esse limite era mais do que uma proibição, era uma prova de fidelidade, um lembrete de que a vida no Éden dependia da submissão à vontade divina. O homem e a mulher receberam o dom do livre-arbítrio, pois sem escolha não há amor verdadeiro, e Deus desejava ser amado e obedecido não por imposição, mas por decisão consciente. Porém, o inimigo, astuto e disfarçado, entrou na cena. A serpente, mais sagaz que os demais animais, questionou a ordem divina, distorcendo as palavras de Deus e semeando dúvida no coração da mulher. O veneno da mentira foi lançado: certamente não morrereis, mas sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e estendeu a mão. Ao provar, entregou também a Adão, que comeu igualmente. Nesse ato, algo profundo aconteceu: a inocência se perdeu, a pureza foi manchada, a consciência do pecado foi despertada. Seus olhos se abriram, mas não para a iluminação prometida, e sim para a vergonha. Perceberam que estavam nus, e tentaram se cobrir com folhas de figueira, como se pedaços frágeis de criação pudessem esconder a ruptura causada contra o Criador. Deus, que conhecia todas as coisas, veio ao jardim. Sua voz ecoou: Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica, mas espiritual. O homem agora se escondia, temendo a presença que antes era fonte de paz. Confrontados, Adão culpou a mulher culpou a serpente, e a cadeia de fuga se instaurou. Não havia arrependimento verdadeiro, apenas transferência de responsabilidade. O resultado foi inevitável: o pecado havia entrado no mundo, e com ele a corrupção, a morte, a distância do Deus vivo. A sentença foi pronunciada. A serpente foi amaldiçoada a rastejar, a mulher teria dores no parto, e o homem passaria a trabalhar a terra com suor e fadiga. Mas a consequência mais drástica foi a expulsão do Éden. Porque Deus expulsou o homem do paraíso. O motivo vai além da simples punição. Havia amor e justiça nesse ato. O homem, agora em estado de rebelião, não poderia mais ter acesso à árvore da vida. Se comesse dela em sua condição caída, viveria eternamente no pecado, eternamente separado de Deus, eternamente corrompido. O Éden não poderia ser maculado por uma humanidade decaída. Assim, em um gesto paradoxal de juízo e misericórdia, Deus o retirou do jardim para que a redenção pudesse acontecer em sua história. Fora do Éden, o homem experimentaria a dureza da existência, a luta pela sobrevivência, a dor da perda e da morte, mas também teria a oportunidade de reencontrar a salvação por meio do plano divino que já estava preparado desde a fundação do mundo. Querubins armados com espadas flamejantes foram postos na entrada do Éden, guardando o caminho da árvore da vida. Esses seres celestiais simbolizavam a santidade de Deus e a impossibilidade de o homem retornar por conta própria. Não havia volta pelo esforço humano, não havia religiosidade ou obra que pudesse reabrir o portão fechado. O acesso somente poderia ser restaurado por aquele que traria reconciliação entre Deus e o homem, o Messias prometido. Assim, a expulsão não foi apenas a queda, mas o início de uma jornada. O Éden se tornou memória e promessa, sombra do que viria a ser restaurado. Do lado de fora, o homem carregava agora a marca do pecado, mas também a centelha da esperança. A primeira profecia foi declarada ainda no jardim: a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que ferida em seu calcanhar. Esse anúncio revelava que a história não terminaria na expulsão, mas apontava para uma redenção futura. O Éden fechado não era um fim, mas um convite para buscar o Deus que, mesmo diante da desobediência, não abandonou sua criação.
Ele fez vestes de pele para cobrir a nudez do homem e da mulher, símbolo do primeiro sacrifício, sinal de que somente através do derramamento de sangue haveria cobertura para o pecado. A saída do Éden foi também um chamado à maturidade espiritual. Dentro do jardim, tudo era dado, fora dele, tudo seria conquistado com esforço. No Éden havia provisão espontânea, fora dele, a terra daria espinhos e cardos. O homem precisaria aprender a depender de Deus em meio à dificuldade, não mais em um estado de inocência, mas agora em consciência. Essa nova realidade revelava que o ser humano precisaria trilhar um caminho de retorno, não físico, mas espiritual, um caminho de restauração que culminaria na cruz, onde o véu seria rasgado e o acesso à vida eterna seria reaberto. Ao longo da história, os homens buscaram reproduzir o Éden em culturas, religiões e mitologias, tentando reencontrar o paraíso perdido. Mas o verdadeiro Éden não é simplesmente um jardim terreno, é a presença de Deus. A expulsão foi a declaração de que o pecado nos separa dessa presença, mas também foi o ponto de partida para a revelação de que, pela graça, o caminho seria refeito. Quando lemos o livro de Enoque e outras tradições apócrifas, percebemos que a queda não afetou apenas a humanidade, mas também revelou a rebelião de anjos e a corrupção que se espalhou pela terra. O Éden simboliza o estado original de harmonia universal, e sua perda demonstra como a criação inteira geme pela restauração. O homem, ao ser retirado, não apenas perdeu um lugar, mas perdeu a comunhão plena, a luz que o sustentava. E é exatamente por isso que Deus o tirou, para que o homem entendesse sua necessidade do Criador, para que percebesse que longe de Deus não há vida, apenas ilusão. A espada flamejante dos querubins ainda arde como símbolo da santidade inatingível, mas também como sinal de que o acesso não foi destruído, apenas guardado até que o tempo certo chegasse. E esse tempo se cumpriu em Cristo, o segundo Adão, que enfrentou a serpente e venceu, que abriu novamente o caminho da vida eterna e prometeu um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Ali, a árvore da vida voltará a florescer, e o Éden será restaurado, não como um jardim terreno, mas como uma realidade eterna, onde os redimidos habitarão para sempre diante da face de Deus. Assim, Deus tirou o homem do Éden não por crueldade, mas por misericórdia. O afastamento foi a única forma de preservar a humanidade da condenação eterna e preparar o cenário para a maior obra de amor, a redenção. O Éden perdido se tornou o Éden prometido, e a história do homem fora do paraíso é, na verdade, a história de um retorno. Cada lágrima, cada dor, cada busca espiritual aponta para esse desejo inscrito no coração humano: voltar ao lugar de origem, voltar à presença do Criador. O homem foi expulso, mas não foi esquecido, foi ferido, mas não abandonado. O Éden permanece guardado, e um dia, pela eternidade, será novamente habitado pelos que vencerem pela fé. Este conteúdo está fazendo sentido para você? Se inscreva no canal e deixe seu like. Se você chegou até aqui, comenta: estou a caminho do Éden.